Eu preciso falar com o meu rebanho hoje. E você que está aqui, que é visitante, que está nos conhecendo agora. Então eu peço para você tenha paciência, porque o que eu vou falar não é diretamente para você. É para o meu rebanho. É o rebanho que Deus confiou a essa igreja. Porque agora nós precisamos o quê? Falar sobre um pouco contribuição. Como que nós devemos contribuir? Como é que a gente deve fazer para honrar esse compromisso que nós já declaramos que vamos fazer? Porque Deus vai usar pessoas, Deus vai usar você, vai usar eu, para que esse milagre aconteça. Então, por causa dessa decisão, eu preciso falar com você sobre contribuição. E o que é contribuir à maneira de Deus? A maneira de Deus. O que é que significa isso? E quando o assunto é contribuição, tem 5 perguntas que a gente precisa responder. Próximo slide aí, por favor. A primeira pergunta é: quem deve contribuir? Por que eu devo contribuir? Como eu devo contribuir? Para quem eu devo contribuir? E o que acontece quando eu contribuo? São 5 perguntas que a gente precisa entender. Então nós vamos tratar dessas 5 perguntas, lógico que de uma maneira bem rápida, porque o tempo não permite a gente explorar a fundo isso. Mas eu creio que dá para a gente entender e sair daqui um pouco mais consciente daquilo que estamos fazendo. Porque nós precisamos fazer isso e contribuir, próximo slide, de acordo da maneira de Deus. Porque nós somos um povo de Deus, amém? Amém? Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, amém? Amém? A palavra de Deus é o nosso livro de conduta e regra, amém? Amém? Se assim é, então a gente tem que aprender o que a Bíblia ensina a respeito de contribuição, tá bom? Então a primeira pergunta é: quem é que deve contribuir? Quem é que deve contribuir? E a mensagem de hoje tem muitos versículos que a gente precisa observar aqui e colocar junto na nossa linha de pensamento. De 2 Coríntios 8, 7, está aí na tela para você ler comigo, diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Preste atenção, ali está sublinhado. Ele disse que contribuir é um privilégio. Se é um privilégio, não é para todo mundo, certo? Está comigo aqui? Está entendendo? Que contribuir é um privilégio. Dizer, aos olhos do Senhor, contribuição é um privilégio. Não é uma obrigação e não é todo mundo que vai participar. Ok? Mas você diz assim: mas por que é um privilégio? Eu não entendo por que é um privilégio. Bom, é um privilégio porque Deus, Ele é o Criador de todos nós. Ele é o dono de todas as coisas. Jesus Cristo disse para os discípulos o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Ele sendo o Criador, o dono e o sustentador de todas as coisas, Ele poderia fazer a sua obra na terra sem a sua ajuda e sem a minha. Ele poderia fazer. Ele tem anjos à sua disposição para fazer a sua obra. Os anjos estão lá em stand-by, esperando serem ordenados. Aquilo que o Senhor mandar Ele fazer, Ele faz. Quando Jesus estava lá preso, quando Ele foi preso e Pedro quis defender Jesus, ele quis defender Jesus. Volta lá. Don't move until I tell you. Se Jesus disse para Pedro: Pedro, eu não preciso da tua ajuda da espada. Se eu quisesse, eu podia pedir, veria uma legião de anjos aqui me defender. Você me diz: eu não preciso da tua ajuda, eu não preciso da ajuda de ninguém. Então, quando nós recebemos do Senhor a ordem de ir pelo mundo e fazer discípulos e pregar e ensinar, isso é um privilégio. E aí, quando a gente pode contribuir para que isso aconteça, isso é um privilégio. Por isso que a Bíblia diz que é um privilégio poder contribuir, está aqui. Então nós temos
esse privilégio, porque Deus podia mandar qualquer um no nosso lugar, e Deus escolheu fazer a obra dele através de pessoas. Aliás, Deus sempre faz isso, sabia? Sempre quando Deus quer fazer um milagre, Ele usa pessoas. Quando Ele vai multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão, Ele usa pessoas. Quando Ele vai fazer um milagre para tirar o povo dele da escravidão do Egito, Ele usa pessoas. Quando Ele vai construir o templo, o tabernáculo no deserto, Ele usa pessoas. Então Deus usa pessoas, é um privilégio poder, então por isso é. Então, quem é que deve contribuir? Agora sim, o próximo slide responde a pergunta. Quem é que deve contribuir? Os crentes devem contribuir. Amém. Os crentes do Senhor devem contribuir. E não os incrédulos devem contribuir. Porque é um privilégio. Porque Deus chamou para servir a Ele aqueles que receberam o dom da vida eterna. O dom da Natal é o presente, é Jesus que veio ao mundo. Natal nasceu, Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Então aqueles que receberam o presente de Deus, aqueles que receberam o dom da vida eterna, têm então o gozo e o privilégio de poder ser coparticipantes com o Senhor na obra que Ele está fazendo na humanidade. Amém. Então, queridos, é dever dos crentes contribuir e não os incrédulos. Não os incrédulos. Lá na carta de 3 João, no versículo 7, o apóstolo João parabeniza os crentes que saíram por causa do nome. Eles saíram ao mundo afora pregando e diz: eu parabenizo eles lá porque eles saíram pregando e sem a ajuda dos gentios. Ou seja, eles não saíram com a contribuição ou o apoio dos incrédulos, eles foram com a ajuda do povo de Deus e do povo de Deus somente. Por quê? Porque é um privilégio poder contribuir com a obra do Senhor. Aliás, o incrédulo geralmente, muitas vezes diz assim que a igreja só está atrás do meu dinheiro. E aí eu fico pensando assim, num certo sentido, acho que está certa essa colocação. Porque a Bíblia diz: onde está o seu coração, está o seu dinheiro. Deus está atrás do coração das pessoas. Mas geralmente, aonde está o dinheiro, está o coração. Então Deus tem que ir atrás do dinheiro. Porque quando vai atrás do dinheiro, encontra o coração da pessoa. E Deus quer que o coração das pessoas estejam voltados para Ele e não para o dinheiro. Esse foi o problema do jovem rico. Quando ele chegou para Jesus e disse: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus disse para ele? Você não conhece os mandamentos? Ele diz: esse aí eu tiro de letra. Pá, faço isso desde pequeno. Aí Jesus: mas te falta um. E ele falou: o que pode ser? Jesus diz assim: vende tudo que você tem, dê para os pobres e siga. O que ele fez? Ficou triste. Ele vendeu tudo que tinha? Não. Por quê? Porque o coração dele estava na riqueza. Esse era o problema dele. Não era que ele tinha dinheiro. Agora eu tenho certeza que se ele desse tudo que tinha e começasse a vender, Jesus ia dizer para ele: olha, não quero que você venda nada disso, eu não quero o seu dinheiro, o que eu quero é o seu coração. Você tem um problema de coração ganancioso, e isso não agrada a Deus. Mas ele não acreditou em Jesus e ele foi embora triste, nunca mais viu ele. Talvez ele tenha perdido a oportunidade da vida eterna por causa que ele abraçou demais o dinheiro. Então é um privilégio contribuir. Os crentes é que têm essa responsabilidade. Crentes pobres e ricos devem contribuir para a obra de Deus. Lembra quando Jesus estava no templo, Lucas, se eu me engano, 21, e uma viúva bem pobre vem e coloca 2 moedinhas que não significava nada financeiramente. Jesus observa, ele observa os ricos colocando, e ele observa aquela viúva pobre. E aí ele faz um comentário extraordinário. Ele diz assim: essa viúva, ela deu mais do que todos eles deram. Porque ela deu aquilo que ela tinha, ela deu tudo o que ela tinha, tudo que ela tinha.
Jesus disse assim: essa mulher deu mais do que todos. Então Jesus está falando de porcentagem. Aquela viúva deu 100% de tudo que tinha. Os outros vinham lá e davam daquilo que estava sobrando. Estava sobrando. Então, queridos, quem deve contribuir? Os crentes devem contribuir para a obra do Senhor. Aqueles que receberam o dom, o presente da vida eterna. Segunda pergunta é: por que devo contribuir? Por que devo contribuir? Por que eu devo contribuir? Esses 3 versículos nos ensinam algo importante. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do céu. Vem do céu. Tudo que eu tenho de bom na minha vida foi Deus que me deu. Tudo. A minha saúde, a minha família, a minha esposa, o meu trabalho, o dinheiro que eu tenho na conta do banco. Tudo de bom, os meus amigos, vocês, tudo de bom que Deus me deu. Tudo que eu tenho de bom foi Deus que me deu. Tudo que você tem de bom foi Deus que te deu. E aliás, esse é o princípio. Aqueles que estão fazendo a classe de finanças à luz da Bíblia, e aqueles que vão fazer ainda no futuro, a primeira lição que você vai aprender quando você faz um discipulado, um estudo sobre finanças à luz da Bíblia, a primeira coisa que você aprende na lição é o quê? É que Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. A primeira coisa que se aprende ao beabá das finanças à luz da Bíblia é que Deus é dono de tudo e você é apenas mordomo das coisas que você possui. Mordomo. O mordomo, ele não é o dono, ele usufrui, mas ele presta conta ao dono. Você entende a diferença? Um mordomo, ele não tem as coisas que isso é meu, não, ele tem dono, tem um dono, e eu sou apenas o gerente aqui, eu administro isso. E é assim que é. E na vida nós somos administradores dos nossos bens. Administradores. Porque você pode ter os seus bens, desfrutar dele por alguns anos, 20, 30 anos no máximo, 50 anos. Porque você tem que trabalhar muito para conseguir as coisas. Depois você trabalha e você diz: agora eu vou descansar, agora eu vou viajar, agora eu vou curtir a vida, né? Então aí depois que você ralou muitos anos e acumulou alguma coisa, você fez um pé de meia, e aí você diz: agora eu vou usar. Quanto tempo você vai usar? 20 anos? Você passa pelo menos uns 40 anos da vida ralando igual um burro sem dono para conseguir alguma coisa, um pé de meia. Aí depois você diz: eu vou desfrutar daquilo. Quanto tempo fica? 20, 30 anos? Whatever, 70 anos, depois você tem que abrir mão. Porque você não vai levar para a cova nada do que você ganhou. Não vai levar para a cova. Nenhum funeral vai seguido por um caminhão da U-Haul atrás, dizendo aqui, as bugigangas, aquele coisa. Não. O pessoal já está lá, está assim, nem foi enterrado, nem esfriou ainda o corpo, já estão dividindo os despojos. Você tem que abrir mão. A morte força você a abrir mão das coisas. A morte, você pode não dar em vida, mas quando a morte chega, você não tem opção. A única opção que você tem é de dar enquanto está respirando, enquanto está vivo. Depois que morreu, esquece. Você não tem mais essa opção. Vai ser tirado de você. Então, por que eu devo contribuir? Porque Deus me deu tudo. E porque Ele me deu tudo, eu sou agradecido e eu quero retribuir a Ele. Vou devolver a Ele em gratidão, porque eu sei que tudo que Ele me deu, tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Efésios 1:3 diz que Ele já me abençoou com toda a sorte de bênção. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu posso andar, você é cristão, você é salvo, você pode andar de cabeça erguida e você é uma pessoa abençoada. Quanto que você é? Você é abençoado com toda a sorte de bênção. Toda a sorte, não é com um pouco, não é com 20%, é com 100% das bênçãos de Deus. 100%. 1 Timóteo 6,17 diz que o Senhor nos dá as coisas com fartura para que nós possamos desfrutar delas. Então tudo que eu tenho vem de Deus, e eu quero contribuir, porque eu reconheço
Eu só tenho para dar porque foi Ele que me deu. Se Ele não me desse, eu não tinha para dar. Né? Agora, existem motivações quando se dá. Existem motivações, e a gente precisa vigiar isso. Existem, primeiro, eu quero falar com você, motivações erradas. Algumas pessoas, elas querem dar, elas querem contribuir porque elas querem se exibir. Olha quanto eu estou dando para essa campanha. Eu sou o que dou mais aqui. É o Lula? Você não pode. Eu fecho aqui e ele não vai dar. Complicar a nossa vida, irmão. Mas algumas pessoas dão para se exibir. Algumas pessoas dão por culpa. Eu tenho tanto. Eu não dei nada no ano inteiro, eu não dei nada. Aí agora eu acho melhor a gente dar, eu vou dar. Pá. O outro está passando, começou a campanha, eu não vou dar alguma coisa. Não é por culpa, porque você tem demais. Se você tem demais e não está administrando bem, você tem que se arrepender desse pecado. Você tem que pedir perdão a Deus por isso. E você tem que consertar isso. Não é dar porque você está se sentindo culpado. Não. Isso não vai livrar a tua barra diante de Deus. A única coisa que vai livrar a sua barra é você se arrepender e mudar de estilo. Entendeu? A motivação errada, dar por culpa. Outros querem dar por ganância. Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, pisado em cima, vai transbordar o meu regaço. Eu quero isso. Eu vou dar porque eu vou ganhar 10 vezes mais. Está errado. Isso é ganância. Isso é brincar com Deus. Deus não é devedor de homens. Deus não vai entrar em dívida com você de jeito nenhum. Então é errado usar desses métodos métodos gananciosos. Quando Deus diz que Ele vai dar a medida sacudida e vai fazer transbordar, isso é uma promessa e é válida. Mas ela precisa ser banhada com fé, com um coração puro e sincero, de que a tua motivação não é por causa da multiplicação, mas é por causa da gratidão de tudo que Ele já deu para você. Você está entendendo a diferença? Tem nada a ver com ganância. Isso é parte de Deus que vai fazer, que Ele faz mesmo. Jesus diz: não há com muito tesouro na terra, muito tesouro no céu. Aquilo que você faz em segredo, o teu Pai te recompensará. Tem a recompensa, mas essa não pode ser a sua motivação. A sua motivação tem que ser um fruto de uma gratidão, primeiro pela sua salvação, daquilo que Deus está fazendo. Motivação errada é pressão também. Algumas pessoas se sentem pressionadas, algumas pessoas fazem campanhas e dizem: olha, se vocês não contribuírem aqui, olha, vão cortar a luz aqui, e semana que vem não vai ter mais luz aqui, a gente vai estar no escuro, então contribua hoje. Ou se você não contribuir, olha, a coisa, o devorador está em cima de você aí, o caminhão vai te pegar. Isso é carnalidade, isso é uma tática de pressão para fazer as pessoas darem. E a Bíblia diz: ninguém deve dar quando é pressionado desse jeito, porque você vai dar e Deus nem vai receber aquilo, nem vai acreditar na sua conta, no céu, aquilo, porque é motivação errada. Diz: quando você faz com motivação errada, então se a sua motivação é o medo, e dando você vai ficar livre do medo, Deus diz assim: você já recebeu aquilo que esperava, não te devo nada. Você tinha medo, agora você não tem, então pronto, tá bom, tá aqui. Não tem mais recompensa nenhuma. Motivação errada, pressão, estratagemas. Pessoas fazem um monte de tipo de estratagemas. Manda a tua oferta que nós vamos colocar o teu nome numa placa aqui no nosso prédio. Manda a sua oferta que a gente vai te mandar o nosso livro, o meu livro que acabou de sair você vai receber. Ou pior, manda a tua oferta que eu vou mandar um lenço ungido para você. Esse é o pior de todos, né? Estratagemas. Outras pessoas usam de poder, porque dinheiro é poder. Algumas pessoas ameaçam: ó, vou mandar minha contribuição para outro lugar, porque se as coisas não for feitas do jeito que eu quero, eu mando para outro lugar.
Isso pode funcionar na política. Política é assim. Os lobistas mandam dinheiro para o político votar de acordo com a necessidade e o interesse desse. Mas na igreja do Senhor Jesus Cristo as coisas não funcionam assim. É errado você dar para adquirir poder, e é errado você querer usar dinheiro para manipular a obra de Deus. É pecado isso. Então nós não podemos dar com essa motivação, né? Agora, quais são as motivações corretas para a gente contribuir? A primeira é aquela que eu já te falei: reconhecer que Ele é dono de tudo. Motivação que eu quero dar é porque eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero honrar ao Senhor. Quero glorificar ao Senhor. A Bíblia diz assim em Provérbios 3: honra o Senhor com toda a tua renda. Honra o Senhor com toda a tua renda. Então a minha renda, o meu dinheiro, eu posso honrar a Deus com ele. Se eu posso honrar a Deus com o meu dinheiro, o que eu posso fazer no inverso? Qual é o inverso de honra? Desonra. Hello, acorda? Eu posso fazer, eu tenho a escolha. Eu tenho a escolha, a opção de honrar ou desonrar a Deus. Já que Ele me deu tudo, eu quero agradar a Ele, eu quero honrar a Ele e eu quero glorificar o nome dEle. Porque quando eu contribuo, o nome dEle é glorificado. Quando eu contribuo por motivo certo, Ele é glorificado. As pessoas glorificam o nome do Senhor quando nós fazemos isso. E nós declaramos que Jesus é o Senhor a nossa vida quando nós contribuímos para a obra de Deus. Jesus disse assim em Mateus capítulo 6: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou você serve a Mamon. É um ou outro. Ouça uma coisa: dinheiro é uma invenção humana. Não foi Deus que criou o dinheiro. Não foi Deus, foi o homem que criou o dinheiro. Para que o dinheiro foi criado? O dinheiro ele tem um propósito de comprar, vender, investir, multiplicar. Esse é um propósito mundano do dinheiro. Dinheiro não foi feito para se dar. Dinheiro foi feito para se negociar com ele. Dar é um princípio do reino de Deus. Jesus Cristo é que disse que é melhor dar do que receber. Dar é um princípio do reino. Quando eu pego algo que foi criado pelo homem e é usado para uma coisa mundana, e eu uso essa coisa para um princípio do reino de Deus, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou profanando uma coisa que é mundana, porque eu não estou usando aquilo de acordo com os princípios mundanos, eu estou usando aquilo de acordo com os princípios de Deus, e eu então estou glorificando a Deus. Eu estou declarando que Jesus é o Senhor da minha vida e não Mamon, não espírito de Mamon. É que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu estou usando daquilo que era do mundo para fazer algo do reino de Deus. E eu estou declarando: Jesus é o Senhor da minha vida. Mamon não é o Senhor da minha vida. Eu sirvo ao Senhor e eu não sirvo ao dinheiro. E quando eu dou porque eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero que Deus possa contar comigo para fazer a sua obra na face da terra. Eu quero que Deus conte comigo na minha geração para fazer a diferença na vida do máximo de pessoas possível. Eu, quando estou contribuindo, eu estou me deixando ser usado por Deus. Quando eu era pequeno, minha mãe vivia falando isso. Vai fazer alguma coisa para agradar a Deus. Os banheiros estão sujos. Vai lavar o banheiro. Vai fazer alguma coisa para agradar a Deus. Eu ficava assim: como é que pode eu lavar banheiro vai agradar a Deus? Vai varrer o quintal. Vai fazer alguma coisa para agradar a Deus. E era tudo para agradar a Deus. Eu ficava assim pensando, né? Como é que pode fazer esse trabalho assim? Mas a verdade é, a gente só consegue servir a Deus quando a gente serve o próximo.
Sabe, a gente só consegue fazer isso porque Deus está no céu, Deus é Espírito, Ele tem tudo. E Ele nos pede para que a gente seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, sê tu uma bênção. Então Ele me chama para ser bênção. Quando eu contribuo, eu estou deixando Deus me usar para ser uma bênção na vida de alguém. Então, essa é a motivação certa. E quando eu contribuo, eu armazeno tesouros no céu. Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, para a gente não acumular tesouro na terra. Sabe, final das contas, o crente vai passar mais tempo na eternidade do que na terra. Na terra você vai passar 70, 60, 80, 90. Se tu for bem nele, maybe, mas maybe 100. Não conte com isso não. E aí depois você vai passar a tua eternidade na eternidade. Não seria mais lógico a gente começar a fazer uma poupança bem gordinha na eternidade do que aqui na terra? Não é? Jesus disse isso. Quando a gente contribui, a gente faz a nossa poupança no céu, onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo. E é para lá que a gente deve enviar os nossos tesouros. Quando a gente investe no reino, a gente envia tesouros no céu. Amém? Então, terceiro, como que eu devo contribuir? Como é que eu devo contribuir? 1 Coríntios capítulo 16 fala, deve ser no primeiro dia da semana. Quando vocês se reunirem, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É hoje. Semana começa hoje, domingo. Então no domingo você prepara a sua oferta para entregar ao Senhor. Então o texto ali nos chama, 1 Coríntios capítulo 16, 2, 2 Coríntios capítulo 9, 7, fala sobre isso, e Mateus 6, 1, 4 nos ensina 3 princípios aí. Esses textos nos ensinam, próximo slide, como é que eu devo contribuir. Eu devo contribuir de maneira planejada e sistemática. Primeira coisa, planejada e sistemática, né? Próximo slide, você pode botar aí. De maneira planejada e sistemática. Porque a Bíblia diz assim, cada um deve contribuir de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que ganhou. Então deve ser algo planejado. Você não simplesmente vai decidir, eu vou dar tanto, e você não tem aquilo para dar. E não tem a mínima chance de você ter aquilo para dar. Não seja presunçoso, mas a Bíblia diz, planeje de acordo com aquilo que você recebeu. Você vai dar, você vai planejar. Diz que é o primeiro dia da semana, é uma coisa planejada. E é uma coisa sistemática. Toda vez que você recebe, você deve contribuir. Você deve contribuir. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, 4, que deve ser em secreto. Lembra que eu falei que a gente não pode dar por causa de fanfarra, por causa para se amostrar? Jesus diz assim, olha, o que a tua mão esquerda faz, não deixe tua mão direita saber. Ou seja, não dê e soe as trombetas, dizendo, eu estou dando. Não estou dando. Aí você diz assim, mas pastor, aqui na nossa igreja ali tem no envelope aí, o nome, tem que botar o nome. E na campanha tem que botar o nome. E aí eu vou dizer para você 2 razões. Primeira é pelo seu benefício. Toda contribuição feita à igreja, ela é deduzida no imposto, ela é deduzível no imposto de renda. Você pode deduzir do seu imposto de renda. Ano passado, a minha contadora disse que eu não tive que pagar mais imposto de renda por causa da minha contribuição. Aliás, por causa da minha gasolina e por causa da minha contribuição à obra de Deus. Se eu não tivesse contribuído o que eu contribuí, eu ia ter que pagar para o governo mais. Ou paga agora ou paga depois. Então quando é benefício para você, você coloca o seu nome no envelope
Chega no final do ano, você recebe uma carta da igreja dizendo: olha, a sua contribuição anual foi tanto. Você pega aquilo, leva para o seu contador, e aí ele prepara o seu imposto de renda, trazendo as deduções adequadas para isso. Essa é a primeira razão, pelo seu benefício. A segunda razão é pelo benefício da própria igreja. Benefício da própria igreja. Deixa eu perguntar, você gostaria de ter líderes na sua igreja, tomando decisões importantes na sua igreja, que não tivesse nenhum compromisso financeiro com a igreja? Você gostaria de ter líderes assim? Você gostaria de ter pastores aqui que não tivesse compromisso financeiro nenhum com a igreja? Não. Lógico que não. Por quê? Porque Jesus disse assim: onde tiver o seu tesouro, está o seu coração. Segue o tesouro que você vai encontrar o coração. Então você vai ter, a pessoa ter líderes, pessoas tomando decisões, num lugar onde o coração dela não está lá. Não, não pode ser. Então como é que a igreja se protege de pessoas? Porque tem pessoas que são muito carismáticas, são muito boas de língua, boas de papo, dominam, fazem, têm opiniões, olha, fantásticas. Chega e diz: pá, vamos fazer, não, isso está errado, isso não pode ser assim, pá. E era cheio de decisões boas na cabeça. Como é que você sabe se essa pessoa realmente tem o coração sincero? Você vai nas finanças e olha, e vê. Vê se essa pessoa contribui para a obra de Deus. Vê se essa pessoa está com você na caminhada da fé. A constituição desta igreja diz assim que a pessoa, para ser líder, ela precisa ser membro ativo. Membro ativo. Para ser um líder nesta igreja, a constituição e o regimento interno, o documento oficial da igreja, diz que a pessoa tem que ser membro ativo. O que é um membro ativo? Um membro ativo é uma pessoa que está fisicamente presente. Ou seja, não é uma borboleta que aparece aqui de vez em quando, não é uma pessoa que vem só para tomar um café da manhã e ir embora depois. Não. É uma pessoa que está conosco todo dia, fisicamente aqui, nas nossas reuniões, participando, adorando, louvando a Deus junto. Diz que tem que ser fisicamente presente, diz que tem que ser espiritualmente presente. Ou seja, uma pessoa que tem demonstrado crescimento espiritual. Não é uma pessoa só que esquenta banco. É uma pessoa que se envolve nas coisas espirituais da igreja. E é uma pessoa que está presente financeiramente. 3 qualidades para você ser líder. Você tem que estar presente, você tem que estar presente espiritualmente, crescendo, demonstrando o fruto do Espírito Santo na sua vida, e você tem que estar presente financeiramente. Então, quando vem a lista de novos líderes, de sugestão para novos líderes, sabe o que a gente tem que fazer? Manda para a tesouraria. A tesouraria, a diretora de finanças olha e ela vê lá, e é ela que risca quem é e quem não é. Depois volta para a minha lista, e aí então a gente pode fazer as outras análises para saber se a pessoa qualifica ou não para o cargo de liderança. A única maneira que a igreja tem de se resguardar é identificando quem é quem no meio do rebanho. Jesus disse assim que o trigo, o choro cresce no meio do trigo. Como é que a gente vai poder identificar quem é quem? Essa é uma das maneiras. E é por isso que a igreja se resguarda disso. E por 23 anos, pela misericórdia de Deus, a igreja tem sobrevivido, tem crescido e tem mantido a unidade do Espírito, o crescimento espiritual, por coisas, mecanismos como esse. E é por isso que a gente pede que as pessoas preencham. E por que pedimos que preencha aqui no papel amarelo? Porque nós precisamos mandar isso para o banco. Nós temos, já falei para você, nós temos pessoas comprometidas com essa campanha, com esta igreja. Então é por essa razão, né? De maneira a gente, como é que eu devo contribuir? Eu devo contribuir de maneira planejada, sistemática, em secreto ao Senhor e de maneira sacrificial também. Vai haver momentos em que a gente precisa fazer sacrifícios para contribuir. Vai haver momentos disso.
Vai haver momentos em que Deus vai confiar a você dinheiro, mas não é para você, é para você investir na obra de Deus. É para você investir na obra do Senhor. Davi entendia essa questão de adoração e sacrifício. Um dia ele quis oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele disse: eu vou construir um altar lá naquele monte. Lá vai ser o lugar onde eu vou construir esse altar para oferecer ao Senhor. Ele procurou saber quem era o dono daquele monte, daquela terra. E ele foi atrás do dono e disse: eu quero comprar aquele pedaço de terra, porque eu quero construir um altar ao Senhor ali. O dono recebeu o rei e disse: meu rei, eu vou dar para o Senhor isso. O Senhor não vai me pagar. Eu vou dar para o Senhor esse terreno. O rei Davi disse: não, eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não tenha me custado nada. Ele entendia a conexão entre sacrifício e contribuição, e adoração. Ele disse: eu não posso oferecer. Então vai ter momentos em que a gente vai precisar sacrificar, vai ter que mudar o estilo de vida. Eu vou participar dessa campanha e eu não sei como. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu cable. Eu vou, em vez de eu sair para jantar, eu não vou mais sair para jantar, eu vou comer em casa. Eu vou mudar o meu estilo de vida, porque eu quero participar disso que Deus está fazendo no meio da gente. Eu quero participar. Você está entendendo? É o sacrifício. É o sacrifício. Tem momentos que é preciso fazer isso. Por isso que é errado o crente entrar em dívidas. Porque quando a gente entra em dívida, a Bíblia diz que quando você entra em dívida, você se torna escravo daquele que te deu crédito. Você não tem mais a liberdade financeira para decidir aonde vai o seu dinheiro. Você não tem mais. Agora o seu dinheiro tem que ir para aquele credor lá. Porque senão seu nome vai para o pau, senão você vai ter problema com a justiça. Então você já não é mais livre financeiramente para poder contribuir e participar quando Deus apresenta alguma oportunidade. Você pode até querer, porque a maioria dos crentes querem, mas muitas vezes não pode. Por quê? Porque estão todos enrolados em dívidas e Deus não tem como usar a pessoa. Então por isso que é errado. Então, como é que eu devo contribuir? De maneira sacrificial, em secreto e de maneira planejada, e sistemática. A quem eu devo contribuir? Já estamos terminando. A quem eu devo contribuir? 1 Timóteo 5, 8, Gálatas 6, 6, 1 Timóteo 5, 17, 18, 3 João 7, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Aí está uma regra áurea, porque quando a gente trata dessa questão, a quem eu devo dar, a quem eu devo contribuir, é uma questão bem complexa. E eu digo para você que eu não tenho a resposta exata para você. Não tenho. Porque a verdade você também deve ser bombardeado por pedidos, pessoas pedindo ajuda, pedindo colaboração. Eu particularmente toda semana recebo. Se eu for responder a todos que me pedem, missionário que eu nunca vi na minha vida: pô, pastor, vê se a igreja pode me ajudar, meu carro quebrou. Ah, pastor, meus filhos têm que ir para a escola, e aqui nesse país só escola para... Ah, pastor, estou precisando disso. Aí eu fico doido, às vezes eu falo: meu Deus, como é que eu vou atender a necessidade de todo mundo? E se eu for fazer isso, como é que a gente faz? Como é que você separa as coisas, aqueles que você deve ajudar e aqueles que você deve ignorar? Até pelo Facebook agora as pessoas pedem: tá doido, eu vou desconectar do Facebook, porque não dá, a perturbação é direta, Como é que a gente faz? Como é que você separa isso? E você também deve ter os seus desafios. Então aqui tem algumas sugestões bíblicas, 1 Timóteo 5, 8 fala que nós devemos ajudar os nossos familiares, porque quando a gente deixa de ajudar um parente que está em necessidade, a gente se torna pior do que o incrédulo. A Bíblia diz isso, que
A verdadeira religião é a gente cuidar dos nossos familiares. E familiares está falando de pai, idosos, né? Irmãos, avós, pessoas que ajudaram na sua criação a ser a pessoa que você é hoje. E aí, na idade avançada, já não podem mais trabalhar, é a obrigação sua, filho, filha, de cuidar dos pais. É obrigação dos familiares, que quando a gente não cuida, a Bíblia diz que é pior do que um incrédulo. Então, como crente, a gente não pode agir como um pior do que incrédulo, a gente tem que cuidar. A primeira necessidade, então, verdadeiramente é você make sure que ninguém na tua família esteja passando necessidade. Você tem que cuidar. Agora, eu não estou dizendo que você tem que cuidar daquele primo vagabundo que não quer trabalhar, que só quer ficar bebendo cachaça e usando droga. Não, não é esse não, porque a Bíblia também diz assim, aquele que não trabalha, não come. Você não quer trabalhar? A Bíblia fala, o preguiçoso vai passar necessidade. O camarada lá fica o dia inteiro jogando videogame, aí no final diz, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Vai trabalhar. Tem que trabalhar. Se arrumar um jeito de ganhar dinheiro com videogame, já bem. Se não, tira o bumbum daí e vai trabalhar. Vai trabalhar, porque é preciso trabalhar. A gente não tem que obrigar a sustentar pessoa desocupada da vida, não. Mas tem necessidades genuínas, às vezes. Um parente idoso, uma enfermidade, um acidente. E a gente tem que chegar junto. A Bíblia diz assim, para cuidar das viúvas, as que são verdadeiramente viúvas. Tem essa salva aí, ó, verdadeiramente viúvas. Porque tem viúva que tem filho, tem neto, tem tudo. Então eles têm que cuidar, e não a igreja. Eles é que têm que cuidar. Não pode ser colocado peso na igreja. E não é certo você tirar da boca dos teus filhos para ajudar alguém que tem pai, mãe, tem tudo. É obrigação deles. Mas a primeira maneira a primeira coisa é você contribuir para seus familiares em necessidade. Segunda coisa, para você contribuir, você deve contribuir para a sua igreja local. A sua igreja local, aonde você é alimentado espiritualmente, aonde você ouve a mensagem de Deus, aonde você serve, aonde a sua família é cuidada, aonde você está ali servindo ao Senhor, né? A sua igreja local deve ser o primeiro lugar, né? Depois da necessidade da tua família, a sua igreja local, o local aonde Deus tem usado a vida de outros para ministrar na sua vida. É ali que é o local. Algumas pessoas, elas são alimentadas espiritualmente num lugar, elas aprendem das coisas de Deus ali, elas recebem instrução, elas recebem ministração ali e mandam o dízimo para outro lugar. Está errado. Você não come num restaurante e manda a conta para outro. Faz isso? Eles vão pagar a conta no outro, porque lá é mais pobrezinho, eu vou mandar para lá no restaurante, para aquele outro restaurante. Não. Se você está servindo a Deus aqui, e Deus está ministrando na sua vida aqui, você entrega o seu dízimo aqui. É aqui que é a sua casa espiritual. É aqui que você tem que entregar o seu dízimo, não é? Agora, se você está aqui de passagem, está voltando, então é outros 500. Mas se o lugar onde você adora a Deus é aqui que você tem que dar o seu dízimo. O que? Mas é a minha igreja lá no interior, lá está passando necessidade, eu vou mandar. Lá você pode mandar uma oferta de amor, porque o seu dízimo é do Senhor e é para entregar aonde o Senhor colocou você para adorar Ele lá. A Bíblia ensina isso. Tem pastores que usam de táticas levianas. Sabe que pessoas vêm do Brasil para cá e ele acha que você está nadando em dinheiro agora. Você já chegou aqui, você já é milionário. E não é. E não é. E se você está servindo aqui, adora o Senhor aqui, o seu dízimo deve ser aqui. E se você está aí no Brasil, não manda para cá o seu dízimo, não, manda para a sua igreja local ali. Porque cada um deve sustentar a obra do Senhor aonde ele está vivendo e recebendo do Senhor ali. E a terceira fonte que a gente deve ajudar é para todos os necessitados. Então,
a contribuição ela deve fluir assim, para os da família, né, imediata, depois para a sua igreja local e depois para os necessitados em geral. E aqui também tem uma outra sequência, a Bíblia em Gálatas 6, que a gente deve ajudar principalmente os da família da fé, né? Os da família da fé, os irmãos local e depois os irmãos em todos os lugares do mundo e depois os incrédulos. Em nome de Jesus a gente deve ajudar eles também, né? E o que acontece? Quinta e última coisa, o que acontece quando eu contribuo? Está aí os textos de Mateus 6, 4, 19 e 20, 1 Timóteo 6, 19, Lucas 6, 38, Provérbios 3, 9 e 10, Malaquias 3, 10, Filipenses 4, 17 e 19. São todos os versículos que, não são todos, são alguns versículos, porque são muitos, não tem como fazer uma lista extensiva para passar para vocês, mas somente alguns dos versículos que nos diz o que acontece quando eu contribuo. O que acontece? Jesus disse assim, que quando eu contribuo, eu acumulo tesouro no céu. Eu acumulo tesouro no céu. 1 Timóteo diz que eu contribuo, quando eu contribuo, eu realmente faço uma coisa que vai gerar prosperidade de vida e vida verdadeira na minha vida. Lucas 6,38 diz, quando eu dou, vai ser dado de volta, e uma medida maior daquela do que eu dei. A Bíblia diz em Provérbios 3, 9 e 10, que quando eu honro a Deus com as minhas finanças, Deus faz derramar uma bênção grande sobre os celeiros da minha vida, e serão transbordados os meus celeiros. Malaquias 3,10 fala a mesma coisa, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos derramar bênçãos sem medidas. Então, queridos, é óbvio que Deus, o que acontece quando eu contribuo? Deus me abençoa na terra e Deus me abençoa no céu. No céu. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Deus nos abençoa de maneira riquíssima quando a gente contribui para a obra dele aqui na terra. Amém. Uma história que o famoso teólogo Martin Lloyd Jones conta, que o fazendeiro ele ficou muito feliz quando uma das suas vacas prediletas deu à luz a gêmeos, bezerrinhos gêmeos. Um era vermelhinho e o outro era branquinho. E ele ficou tão feliz quando a vaca pariu gêmeos, que ele entrou correndo na cozinha e falou para a mulher dele, bem, a vaca deu à luz e é gêmeos. Nós vamos fazer o seguinte, um vai ser do Senhor e o outro vai ser nosso. Nós vamos criar eles juntos, eles vão crescer, e quando crescer, nós vamos vender. E nós vamos dar toda a quantia para a obra do Senhor, e o outro vai ser para nós, reinvestido. E a mulher perguntou para ele assim, mas meu amor, qual das duas vai ser? Qual dos dois bezerros é o bezerro do Senhor? Aí ele disse, meu amor, não se preocupe com isso. Os dois vão ser criados da mesma forma. E depois a gente decide isso. Tá bom. E aí ele foi no seu caminho, criando os bezerros, feliz da vida. Os bezerros cresceram, foram ficando fortes, bonitos. Mas aconteceu que um deles adoeceu e morreu. E aí ele entra na cozinha da casa, triste, de semblante baixo. E ele diz, meu amor, diz, o que aconteceu? O bezerro do Senhor morreu. A mulher disse para ele, mas meu bem, qual era o bezerro do Senhor?
disse: eu sempre soube que o bezerro do Senhor era o branquinho. O bezerro do Senhor sempre morre, né? O bezerro do Senhor sempre morre. Isso nos mostra que é fácil a gente fazer um compromisso, mas levar adiante é outra coisa. É outra coisa. A gente pode falar que vai fazer. Por isso que quando a gente pode, a gente deve fazer imediatamente. Eu fiz uma promessa, um compromisso de fé, de que eu ia dar uma quantia, e eu nem sabia como ia fazer isso. Mas aí, olhando nas contas, eu disse: não, nós podemos fazer isso. Em vez de deixar o dinheiro lá e ficar tentado gastar com outra coisa, eu fiz o meu cheque e eu dei logo a vaquinha do Senhor, porque a vaquinha do Senhor podia morrer, entendeu? E morre mesmo, e morre mesmo. E hoje eu coloquei a vaquinha do Senhor aqui dentro. Aquilo que a gente compromete, né? A gente se compromete, a gente deve fazer logo. Que a carne é fraca, as necessidades, elas são reais, elas chegam. Tem a história também, eu termino com a história do escocês mesquinho. E esse homem era tão mão de vaca que diz que um dia ele estava na igreja e passou o ofertório, o momento do ofertório, e ele acidentalmente deu uma moeda chamada crown, porque ele pensava que era 1 centavo, sabe, do dinheiro dele, mas não, era uma moeda da rainha, valia 25, 30 vezes mais lá o dinheiro dele. E quando ele se deu conta que ele tinha colocado aquilo na bandeja de oferta, né, no saco de oferta, ele correu e pediu para o diácono devolver para ele. O diácono falou: não, senhor, não vai devolver não. Não, eu pensei que fosse um pênis, O diácono falou: não, Deus está dado, não vou devolver não. Aí ele ficou: tá bom, vai ser creditado mesmo na minha conta no céu? O diácono virou para ele e falou: não. No céu vai ser creditado 1 centavo. Foi isso que ele queria dar. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos terminar. Como é que está a sua conta no céu? Como é que está a sua conta no céu? Como é que está a sua conta no céu? Está gordinha? Ou está magrinha? Se a tua conta no céu está magrinha, fraquinha, você pode mudar isso. Ainda há tempo de você mudar isso. Mudando as suas prioridades. Mudando as suas prioridades, mudando a maneira como você administra e gerencia e até vê os seus recursos financeiros. Porque nós precisamos acumular tesouro no céu para onde a gente vai. Para lá que você vai passar o maior tempo da sua existência. Se não fosse possível acumular tesouro no céu, Jesus não teria dito de uma maneira tão clara para nós acumularmos tesouro lá. E é isso que nós devemos fazer. Nós podemos mudar. Nós podemos olhar para as coisas que temos hoje e dizer: Senhor, eu sou apenas um mordomo e eu quero agir como mordomo. Quero aprender a administrar as coisas dessa maneira. Me ajuda. Se você ainda não fez um compromisso de fé, faça. Venha ser dizimista, venha ser um contribuidor regular com a obra de Deus. É assim que a gente faz para acumular tesouros no céu, deixando Deus usar a nossa vida para fazer a sua obra aqui na terra. Amém? Amém. Vamos orar a Deus. Você ainda não recebeu o maior presente de Deus, que é o dom da vida eterna e
razão pela qual você não possa aceitar. Você não tem que pagar nada. Deus te convida para uma nova vida, um novo caminhar hoje. Eu convido você a receber a Jesus Cristo hoje como Senhor e Salvador da sua vida, mudar a sua história. Feche seus olhos, se você ainda não fez isso hoje. Quero que você olhe comigo. Você pode repetir as palavras que eu vou lhe dizer agora. Você pode dizer: Senhor Jesus, nesta tarde eu quero confessar que o Senhor não tem sido o primeiro na minha vida, mas de hoje em diante eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E hoje no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E hoje eu o confesso como meu Senhor. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu sinceramente me arrependo dos meus pecados. Peço que o Senhor me purifique a minha mente, o meu coração. Coloca um novo coração em mim. Me dá, Senhor, o teu Espírito. Trabalha no meu coração para que ele possa sempre estar predisposto a te obedecer daqui para frente. Pela fé eu sei, os melhores dias da minha vida, Cristo Jesus, ainda estão por vir. Obrigado por me aceitar, Senhor, e por me perdoar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela instrução que recebemos hoje. Eu peço, Deus, que o Senhor continue ministrando o coração desta igreja, do teu povo, trazendo a prosperidade, trazendo a alegria, trazendo, Deus querido, a direção do teu Espírito. Senhor, e que na força do Senhor nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela provisão que o Senhor tem mandado para a tua obra neste lugar. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito sejam sobre a igreja reunida aqui, sobre a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém.